E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. A história se inicia mostrando o protagonista, chamado Yuri Kamihachi. Ele reflete brevemente sobre o conceito de união matrimonial e descreve esse fenômeno como uma união que aproxima os humanos. Para ele, cada ser humano possui uma conexão de destino, seja com seus colegas de trabalho, amigo ou família. E para o protagonista, essa lógica também se aplica para a nova vida que ele vai começar agora. Quando ele está entrando no santuário, duas garotas começam a zoar da cara dele, dizendo que o cara deve ter ido estudar em um santuário para pedir ajuda da divindade. Quando ele ouve essa zoação, ele comenta que não acredita em nenhuma divindade, mas ao pensar melhor, ele reflete que não é muito comum a pessoa ir a um santuário quando não se acredita em nada. Porém, ele continua o seu caminho. Quando chega na casa, ele se apresenta como um novo morador que se mudou para o local. No entanto, ninguém está lá para recebê-lo. Então ele deduz que o sacerdote que ficou para recebê-lo deve ser bastante velho e não conseguiu ouvir. Então ele começa a andar pela casa à procura do sacerdote. Mas ao chegar perto de uma porta, ele começa a ouvir várias vozes de garotas lá dentro, ficando aliviado que não abriu a porta de imediato. Porém, o que ele não esperava era que as próprias garotas abririam a porta. Todas elas estavam nessas condições suspeitas. Então, logo em seguida, elas fecham para poder se vestir. E depois volta para ele para reclamar e chamá-lo de tarado. O cara tinha ficado tão animado que começou a sangrar pelo nariz. Então, depois de eles resolverem um mal-entendido, ele se senta na mesa com as três garotas, explicando que ele vai morar no santuário com elas. Porém, Yuna continua cismada com o acontecimento anterior. Porém, ele pede para que ela esqueça isso, pois como eles vão morar juntos, ficar relembrando desse assunto vai causar grandes problemas. E ao ver que ele estava tratando desse assunto de uma forma tão comum, Yuno volta a reclamar, pois ver o corpo de uma sacerdotista é algo muito banal. Porém, Oryu volta a lembrar que isso foi apenas um acidente. E em seguida ele pede para falar com o sacerdote superior, mas Yai informa que ele só voltará para o santuário no dia seguinte. Yai percebe que o Prota está no segundo ano do ensino médio, e como ela é mais velha do que ele, ela se dispõe a ajudá-lo com qualquer coisa que ele precise, pois ela é a mais velha do local. Porém, Asahi deixa claro que mesmo Yai sendo a mais velha, ela é a mais infantil das três, e fala que ela é a garota mais jovem dali. Portanto, Asahi pede para que ele a trate como a sua irmãzinha mais nova. Yuno percebe que as outras duas garotas já aceitaram ele como parte da família, mas da parte dela, ela ainda não aceitou o garoto. Afinal, ela foi sempre contra em deixar um homem morar no santuário. Yai pede para que ela não seja tão malvada assim, mas Yuna diz que não vai mudar de ideia. Já Yuryu diz que prefere que ela haja dessa forma, porque ele não pretende dar atenção a elas enquanto ele estiver morando ali. Então Yuna deixa o local e diz que vai ficar de olho nele por enquanto. Depois disso, Yai leva ele para o quarto que ele vai ficar, e ao tentar tirar o colchão do guarda-roupa, ela acaba caindo com as almofadas em cima do garoto. Quando Yuna vai verificar o que estava acontecendo, se depara com aquela cena bem sugestiva. Depois que tudo se acalmou, o garoto volta a estudar, mas é interrompido por Asahi querendo conhecê-lo melhor. Porém, o garoto manda ela sair do quarto pois ele está bastante ocupado. A garota começa a estranhar essa atitude dele e fica questionando a sexualidade do garoto. Em seguida, ela começa a fuçar nas coisas do garoto para ver se ele tem alguma revista adulta, para assim confirmar se o garoto é homem de verdade. Uryu fica bravo e vai até a garota, mas acaba tropeçando e caindo em cima dela. E novamente, Yuno vai até o quarto para ver o que está acontecendo, e acaba vendo novamente uma cena bastante sugestiva. Depois dessas cenas clichês, Uryu percebe que seus estudos não estão rendendo muito, então decide lavar o rosto para acordar um pouco. Mas no caminho ele encontra Yuna dormindo no chão e espirrando por causa do frio. Então ele decide cobri-la por causa do frio. Mas nesse momento a garota acaba acordando e, como sempre, interpreta a situação da pior forma possível. Depois desse mal entendido, ele pergunta o que a garota está fazendo acordada até tarde. As garotas notam alguns papéis em cima da mesa, deduzindo que Yuna ficou trabalhando nisso até tarde. Uryu fica sem entender o que são aqueles papéis e começa a achar que são algum tipo de amuleto. Então ele questiona a garota pelo motivo que ela faz aquilo, pois ela não vai ganhar nenhum dinheiro em troca disso. Yuna explica que aquilo é normal para uma sacerdotisa, afinal ela tem um papel de entrelaçar as divindades com as pessoas que oram por elas, e conta que os laços vermelhos que elas usam foram deixados pela sua mãe que já faleceu. Embora elas não conseguem ver sua mãe pessoalmente, os sentimentos de sua mãe ainda continuam conectados nos laços que ela usa. Como Yuno respondeu tudo o que o garoto queria, ela resolve perguntar o porquê que ele está acordado até tarde. Nisso ele responde que está estudando como sempre, pois o seu desejo é passar na faculdade de medicina de Kyoto. Yuno fica surpresa, pois ela estava achando que o cara era apenas um tarado, e as garotas afirmam que aquele lugar é o melhor local para quem quer ter sucesso, pois as divindades daquele local costumam ajudar com esse tipo de desejo. Yuno também explica que elas estão em uma época do ano que também pode ocorrer um milagre, o chamado chuva de estrelinhas que podem realizar um desejo. Porém, ao ouvir essa historinha estranha, o cara começa a achar que isso é mentira. A garota continua a história, dizendo que de acordo com uma lenda antiga, quando as estrelas caem em uma noite de primavera,
atmosfera, um desejo pode ser realizado, caso essa pessoa em questão se banhe na chuva de pó de estrela. Então ela acredita que qualquer desejo pode ser realizado, contanto que o indivíduo olhe para as divindades todos os dias. Ao terminar de ouvir toda aquela história, ele começa a zoar sobre tudo o que ela contou, explicando que nessa época do ano, as chuvas de meteoro que ocorrem são de pequena escala, portanto, ela acaba sumindo na atmosfera antes mesmo de chegar na Terra. Mesmo que se essa chuva chegasse à Terra, ele afirma que esse papo da pessoa se banhar com pó de estrela só iria fazer essa pessoa morrer com o impacto com um meteoro. E por fim ele fala que pessoas que acreditam nesse tipo de coisa têm o QI muito baixo. Ao ouvir tudo que o garoto falou, Yuna se irrita e fica querendo amaldiçoar o garoto. No dia seguinte, o cara continua com a sua opinião, dizendo que não acredita em nada que é pregado naquele santuário, desde as orações até os amuletos. Portanto, ele não se imagina virando um sacerdote. Ele percebe que Yuna está com dificuldades de conversar com uma criança estrangeira, e como ele é inteligente, ele vai até a criança e começa a explicar tudo em inglês, explicando o funcionamento daquele amuleto que ela acabou de receber. E depois disso ele sugere que Yuna treine mais o seu inglês, pois nesse santuário ela acabará tendo muito contato com vários estrangeiros. Do nada, um pássaro surge e rouba o laço da cabeça de Yuna. Em seguida, suas irmãs tentam acalmá-la, dizendo que as divindades estão do seu lado. O garoto vai até elas e ironicamente fala para elas ficarem paradas e esperar uma resposta do além. Depois ele vai até Yuna e começa a falar sério, afirmando que apenas ela é capaz de realizar o seu próprio desejo. Mas Yuna continua defendendo a sua crença, garantindo que as divindades nunca abandonam aqueles que rezam por ela. E em seguida afirma que o garoto realmente não combina com aquele santuário. Após essa discussão, Oryu vai até o seu quarto para estudar mais um pouco, e de repente Iai mais Asahi vai até o quarto dele, notando que ele não está mais lá. A maluquinha volta a procurar por uma revista adulta. Já Iai percebe uma foto em cima da mesa do garoto, onde Oryu está com sua mãe que já faleceu. As garotas deduz que ele tinha orado muito para as divindades nessa época, porém os seus chamados nunca foram ouvidos, se lembrando da frase que o garoto falou, sobre eles serem responsáveis por realizar o seu próprio desejo. Afinal, nenhuma outra pessoa fará isso por eles. Elas continuam conversando sobre Yuno e Uryu, dizendo que embora eles não se deram muito bem, ela acredita que no final eles vão acabar fazendo as pazes, pois os dois são mais parecidos do que imaginam. Enquanto isso, Yuno está do lado de fora ouvindo toda a conversa. Já o garoto está do lado de fora procurando pelo laço de Yuno, mas percebe que vai ser mais efetivo esperar amanhecer para continuar com sua busca. Mas ele pensa melhor e busca forças para continuar a procura, se lembrando das orações. Mesmo que ele não acredite muito nessas coisas, ele resolve rezar para as divindades, pedindo para que Yuna consiga achar seu tão amado laço. Yuna corre até o local, se deparando com ele, orando para ajudá-lo. Então ela se reúne a ele e começa a orar também. O garoto aproveita a oportunidade e começa a pedir desculpas por tudo que aconteceu mais cedo. Ela também se desculpa por ser dura com ele, explicando que agora ela aceita ele como um morador, pois demonstrou um pouco de respeito com as divindades. E nesse momento, as outras irmãs encontram eles, ficando aliviadas em ver como eles estão se dando bem. E enquanto eles seguem para casa, a chuva de estrelinha que ele não acreditava começa a acontecer bem em sua frente. Mas ao notar uma folha de cerejeira, percebe que se tratava apenas de uma chuva fraca de meteoros, acompanhada de algumas folhas de cerejeiras. Ao perceberem que o garoto fica tentando não acreditar nessas coisas, as garotas chamam ele de careta e fala que o simples fato dele estar morando com 3 irmãs lindas já pode ser considerado um milagre. E depois de um tempo, o sacerdote finalmente aparece, se desculpando por chegar tão atrasado. As garotas explicam que teve alguns problemas na ausência dele, porém todos já foram resolvidos, pois elas já conseguiram encontrar o laço de Yuno. Já o velho explica uma coisa bastante importante para o protagonista: ele terá que se casar com uma das 3 irmãs e herdar o santuário quando ele falecer. Quando as irmãs ouviram isso, todas elas ficam em choque, pois aparentemente nenhuma delas sabiam dessa condição. O rapaz argumenta que não estava sabendo dessa e só veio estudar inocentemente. E as garotas aproveitam para ir na onda, pois elas também não tinham sido avisadas. Então Uryu ressalta que ele vai ser médico e não vai herdar santuário nenhum. O sacerdote responde que não tem problema ele deixar o trabalho do santuário em segunda opção. Mas independentemente do que o velho responda, Uryu não está nada satisfeito com essa novidade. Mas então o velho responde que estava pensando em mandar o garoto para uma escola do ensino médio com um alto nível de aceitação para a Universidade de Kyoto. Mas como Uryu não aceitou a proposta, o velho vai deixar isso quieto. Dito isso, o protagonista muda completamente de postura, se ajoelhando no chão e confessando ser um rapaz incompetente, mas que aceita entrar na família do sacerdote de bom grado. Se por um lado o velho celebrava
o futuro do santuário está seguro, tudo que Ryu pensava era em suportar essa história até entrar para a faculdade, pois ele acha que esse velho deve acabar esquecendo essa história de casamento no meio do caminho. Enquanto isso, no lado das garotas, Yuna deixa bem claro para suas irmãs que odiaria se casar com aquele garoto, e diz que seu avô tem algum problema na cabeça por planejar algo assim. Já Yai tem uma outra percepção sobre o jovem, pois acha ele um bom rapaz. Mas ela relata que não pode se casar com ele, pois ainda nem namoraram. E por último, Asahi acha que isso tudo está acontecendo rápido demais. Então, Yuna questiona como um cara que nem acredita em divindades pode herdar um santuário. E levando em consideração toda essa confusão, Yuna conclui que só tem uma saída, onde é atrapalhar a vida daquele garoto até ele ir embora de forma definitiva. E a opção número 1 é fazer pedidos absurdos para ele cozinhar. E quando ele abre a geladeira para cozinhar alguma coisa, percebe que quase não tem alimentos. Então, Yuno dá uma risada maléfica, pois afinal, nenhum ser humano é capaz de fazer algo com essa quantidade ridícula de comida. Porém, depois de um tempo, o rapaz tinha feito uma excelente refeição, mesmo com os poucos ingredientes que tinha em mão. Então, ele tira seu avental de cozinheiro para ir estudar, pois afinal essa palhaçada já tinha acabado. No entanto, Yuna avisa que o sujeito tem mais coisas para fazer, e a operação 2 é fazê-lo lavar uma montanha de roupas e assim fazendo um inferno na vida do rapaz para fazê-lo desistir. Até porque não tem secador naquela casa, e realizar essa tarefa pode ser exaustivo. Já suas irmãs não acham isso uma boa ideia, pois o garoto vai acabar lavando suas roupas íntimas. E quando o cara começa a tirar suas roupas íntimas da cesta, as garotas começam a ficar envergonhadas. Então Yuna percebe que isso não foi uma boa ideia. E no meio disso, Ryu perde a paciência e pergunta cadê a calcinha que faz par com esse sutiã. Yuna responde sem graça que elas nem sempre usam conjunto. E após a lavagem, as roupas estavam incrivelmente limpas e dobradas. E a irmã mais velha admite que o jovem pode fazer qualquer coisa. E Asahi comenta que o cara é um profissional. Porém, Yuna ainda está nervosa e não vai desistir. E vendo que suas duas primeiras operações foram um fracasso, ela anuncia que vai usar sua arma final, mandando o moleque ir limpar o quarto da Yai, onde mais parece um chiqueiro do que um quarto. E assim se inicia a Operação 3, com Yuna confiante que o garoto vai fracassar. E assim o coitado é deixado sozinho naquele monte de lixo, onde tem uma parte que está fedendo absurdamente. Ele já começa a achar que tem algum animal morto no local, porém, pelo que ele percebeu, eram tintas de óleo que exalava esse cheiro. Yuna revela que sua irmã vai para a faculdade de artes. E o cara fica surpreso com isso, pois era algo que ele não imaginava. E de uma forma ou de outra, depois de um tempo, o quarto de Yai realmente ficou incrivelmente limpo. E Yui fica realmente encantada com o trabalho do garoto, e fala para suas irmãs que Ryu deveria morar ali mesmo. Asahi também concorda, explicando que seria ótimo ter um cara tão útil dentro de casa. Porém, do nada, o cara dá adeus às garotas, pois afinal, ele não vai aguentar essa rotina maçante por tanto tempo, até porque iria prejudicar os seus estudos. Pois como seu objetivo é passar na faculdade de medicina, ele precisa de bastante tempo livre. E dito isso, Ryu pega realmente sua mala e vaza do local. Asahi quebra a quarta parede e diz que a série acabou, despedindo do público. Mas Yuna lembra que o plano era esse desde o início, e por isso não adianta chorar pelo leite derramado. E mais tarde, já dentro do metrô, o garoto continua seus estudos em inglês. E vemos que as três irmãs decidiram seguir o sujeito até ali. E foi a própria Yuna que tomou essa decisão, se justificando que elas não podem perder um empregado tão eficiente. No meio do caminho, as três reparam que o Kai está sempre estudando quando pode, e ficam se perguntando se ele quer tanto virar médico por causa de sua mãe. E assim as garotas começaram a seguir ele por todo o caminho. E quando já estava começando a querer chover, o garoto seguiu até um local mais afastado do centro, com uma estrada ruim e árvores ao redor, e vários corvos estavam em cima da casa que o garoto entrou. E as irmãs começaram a achar que estavam em um filme de terror. E Yuna começa a se sentir mal por ter expulsado o garoto, fazendo ele ir morar naquele local. E nesse momento, o próprio garoto aparece atrás da Yuna, pedindo desculpas por sua casa estar tão arruinada. A garota assustada rapidamente se vira tacando sal grosso no cara, e ela fica mais desesperada ao ver um monte de criança em volta do cara. As crianças começam a comentar sobre a diferença de tamanho entre as três irmãs, e sobre suas comissões de frente. Já Ryu pergunta o que é que as três irmãs estão fazendo no local, e nesse momento, uma mulher com roupa de médica chega no local. Seu nome é Mahiro Anekuji. Ela já chega brincando, dizendo que Ryu parece um garanhão com essa mulherada em volta dele, e o cara pede para ela parar de gracinha por enquanto. Então a mulher conta
que elas estão no lar adotivo de Kiseki, e Mahiru é a responsável pelo local. E de forma bem genuína, ela agradece do fundo do coração por as 3 irmãs terem aceitado Uryu no templo, pedindo para elas cuidarem dele muito bem. As garotas ficam sorrindo sem jeito, pois sabem que na realidade foi bem diferente. Mahiru chega a comentar que as 3 são muito bonitas para se casar com Yuri, pois a única coisa que o cara faz é apenas estudar, se tornando um cara bem chato. Mas de vez em quando ele consegue ser bem fofo, e desde criança ele sempre copia o que a médica faz, até na vontade de entrar na faculdade de Tóquio. Mas nesse momento Yuryu perde a paciência e pede para que ela cale a boca, pois o cara estava todo envergonhado ouvindo ela contar aquelas histórias. Ele também deixa claro que nunca aceitaria se casar com essas garotas, e quando ele ia deixar claro que nunca mais iria pisar naquele santuário, Mahiru tampa a boca do garoto, lembrando que ele vai ter que sair do lar adotivo algum dia, e que ela lutou muito para encontrar um lugar que aceitasse ele, portanto, é bom que ele se comporte direitinho. Enquanto isso, a caçula comenta que Mahiru é bem linda. Já Yai admira o fato dela tratar Yuryu tão bem. Uma das crianças mostra o brinquedinho que ela fez, e assim uma garota chamada Shihari aparece, explicando que as crianças estão fazendo 1000 brinquedos desses. Essa garota é uma amiga de infância de Yuryu, onde morava naquele local antigamente. Yai diz que é um prazer conhecer ela, enquanto Asahi comenta baixo que a garota parece um homem. Já Yuna briga pedindo para ela ter mais educação. Shihari dá uma risada e diz que as 3 são engraçadas. Enquanto isso, um garotinho mostra um dos seus brinquedos para as irmãs, dizendo que vai dar para sua mãe. As garotas ficam confusas já que eles estão em um lar adotivo. Então Mahiru explica que esse local é um lar para crianças cujos pais estão doentes ou machucados, tornando-se difícil cuidar dos seus filhos. E é por isso que as crianças estão fazendo 1000 brinquedos para darem para suas famílias. As irmãs ficam felizes com essa iniciativa. Já Uryu fica achando que isso é uma perca de tempo, pois acha que esses amuletos da sorte não funcionam. Yuna bate na mesa e reclama com ele, pedindo para a garotada ignorar esse babaca e continuar fazendo os amuletos. Mahiru comenta com Yuri que essas garotas são realmente boas, mas ele discorda completamente. E assim as irmãs decidem ajudar os garotos a fazerem os brinquedos. Mas aparentemente Ai era a única que sabia fazer. Então os garotos puxam Yuryu, explicando que nesse ritmo elas não vão conseguir terminar a tempo. Então o cara pensa melhor e decide ajudar também. E dentro de pouco tempo, o cara já tinha conseguido fazer vários brinquedos com uma eficiência inacreditável. E todas as crianças ficam alegres com isso. Embora uma das crianças se questiona se esse amuleto realmente vai funcionar. E ao escutar isso, Yuri se lembra da época que fez um amuleto da sorte para sua mãe. E com isso em mente, ele vai até o garotinho e diz que os amuletos vão funcionar. Pois quando o médico ver isso, ele vai perceber que precisa se esforçar muito para cuidar da mamãe e do papai de cada um aqui presente. E assim Mahiru conta que Uryu fez vários amuletos desse para sua mãe. Então ele sabe muito bem como as crianças se sentem. Então Yai deduz que é por causa das crianças que o garoto quer se tornar médico. Dito isso, a médica pede para as 3 irmãs para cuidar bem de Uryu. E com o passar do tempo, as garotas passaram um bom tempo naquele local. E nesse meio tempo, Uryu conta para Mahiru que saiu do santuário, pois as 3 passaram 1000 tarefas para ele fazer, e assim não dava tempo de estudar. Porém a médica acha que não foi apenas isso, pois sabe que a socialização não é um forte do rapaz, e conclui que o garoto é bem-vindo naquele santuário. Afinal, as 3 irmãs só vieram no local porque estava preocupado com ele. Ela também fala que o garoto nunca foi de desistir apenas por algumas atividades domésticas. E ao escutar isso, o protagonista se lembra da sua infância, quando se ofereceu para ajudar Mahiru com o tanto de tarefa que ela fazia ao mesmo tempo. E ela respondeu que era ambiciosa e gostava de fazer tudo sozinha. E ao se lembrar disso, o garoto diz que vai dar tudo de si. E as garotas que estavam observando tudo ficam zoando, dizendo que ele está apaixonado pela médica. Ele responde que apenas admira ela, pois ela já fez muito por ele. Em seguida pede desculpa por ter sido egoísta e saído do santuário daquele jeito, e por isso aceita fazer qualquer tarefa que for necessária. Yuna responde que as irmãs ficariam preguiçosas se deixassem tudo para ele. Então seria melhor se todo mundo cooperasse, pois afinal todos agora são uma família. E assim Uryu se sente alegre por ter voltado para o santuário, mas percebe que as irmãs não levam jeito nenhum para as tarefas domésticas.
assim percebendo que tudo vai cair nas costas dele. E nesse momento Chidori chega e fica feliz por Yuryu estar se tornando o líder da casa, e depois anuncia que o jovem vai participar de um casamento arranjado com cada um de suas netas. Segundo o senhor, o encontro arranjado para casamento é um ritual antigo e importante para a tradição japonesa, e deve ser levado a sério. Mas em relação a isso, Yuryu não se sente nem um pouco confortável em fazer esse tipo de coisa, embora imagina que as 3 garotas também não. Mas seja como for, é hora do seu primeiro encontro. Então, ele é levado até a terceira filha. Asahi agradece Yuryu por ter se encontrado com ela, e depois disso, o velho deixa o rapaz sozinho com a garota. Yuryu questiona se ela não está incomodada com esse encontro. Asahi responde que não tem o que fazer, pois ela é obrigada a estar ali, e vai tentar tornar esse encontro o mais divertido possível. Ao menos é claro se Yuryu deseja ter um encontro de verdade. O cara fica achando que isso é algum tipo de piada, mas a garota aparentemente está levando isso bem a sério, tanto que tira uma peça de roupa na frente dele, obrigando ele a tapar sua visão para não ver mais do que deveria. E segundo Asahi, ela sempre quis fazer uma coisa com Yuryu. Nesse caso, ela sempre quis fazer uma corrida ao lado do herdeiro. Então, depois disso, os dois correm juntos pela cidade. Yuryu fica tentando entender como chegou naquela situação, pois o encontro acabou parecendo uma diária de CrossFit. Então ele pergunta se Asahi é uma fã de corrida, e ela diz que sim, explicando que é fã de corrida desde a infância. Isso deixa o garoto surpreso, porque dentre as 3 irmãs, ele tinha a certeza que a mais nova era a mais desleixada. Ao ouvir isso, Asahi fica com raiva e ameaça ele a fazê-lo comer poeira na corrida. Em relação a isso, o Yuryu promete que não vai perder a corrida para uma garota do fundamental. Dito isso, depois de 3 horas, o cara tava só o pó da rabiola, e para se recuperar, ele vai até o banheiro para tomar um banho. Mas ao chegar no local, encontra Asahi, que já tinha chegado lá bem antes dele. Yuryu fecha a porta com força perguntando que tipo de pervertida faz isso, e ela explica que gosta de tomar banho com a porta aberta. Depois desse encontro que foi praticamente uma maratona, Yuryu acaba dormindo e acordando às 5 da manhã, e Asahi, que estava ao seu lado sem que ele perceba, questiona se ao menos ele dormiu direito. E mais uma vez o coitado leva um baita susto. Asahi comenta que quer continuar o encontro de onde eles pararam, então dá a ideia de eles procurarem o seu tênis de corrida no armazém antes da corrida matinal. Yuryu responde que ela não quer encontro nenhum, e sim fazê-lo trabalhar para ela. E seja essa intenção ou não, os dois partem para o armazém em busca do tênis perdido. Asahi faz questão que Yuryu deve deixar claro para o Sr. Amagami que deu tudo certo nesse encontro arranjado, mas o rapaz não está com cabeça para esse papo, ainda mais agora que esse armazém está uma bagunça e ele vai precisar ficar procurando pelo tênis perdido, e principalmente porque está sem luz no local, enquanto Asahi está mostrando um novo tipo de empolgação, pois esse é um clássico caso de acelerar os corações, visto que tem um homem e uma mulher sozinho em um armazém apertado, e tudo pode acontecer caso os dois fiquem presos ali dentro. Já Yuryu ressalta que isso é coisa apenas que acontece em mangás, e por isso é melhor eles se concentrarem em achar o que eles estão procurando. De repente, uma ventania forte chega até o armazém, fechando as janelas e as portas, e o portão acaba sendo trancado pelo lado de fora, deixando os dois presos no local. Yuryu tenta achar uma maneira de sair do local, voltando a mencionar que esse tipo de coisa só deveria acontecer em mangás. Então sua única conclusão para sair daquele local é começar a gritar, porém foi algo que não foi muito eficaz. Já Asahi quer saber o porquê dele estar com tanto medo assim, já que está preso com uma garota linda. Contudo, enquanto dizia essas palavras, a própria Asahi parecia extremamente assustada com aquela situação. Já Yuryu se lembra que a garota optou por tomar banho com a porta aberta, então pergunta se ela tem medo de locais fechados. Já ela nega e garante que está bem, explicando que já é uma adulta. Mas Yuryu percebe que ela só está querendo ser forte. Então ele se aproxima e coloca a mão em sua cabeça, dizendo que tudo vai ficar bem. E caso se a garota estiver com medo, pode se segurar em suas costas. E dito isso, enquanto ele tenta achar uma maneira de sair do local, Asahi o abraça por trás, se sentindo mais segura. Ao amanhecer, ele finalmente consegue abrir a janela. Então pede para Kasuli esperar, enquanto ele pula a janela e abre a porta pelo lado de fora. Emocionada, Asahi percebe os machucados na mão dele,
vendo que Ryu se esforçou muito para fazer aquilo. Porém, um pequeno detalhe indica que tudo que foi feito foi em vão, pois a janela que Ryu abriu ficava no segundo andar, mas mesmo assim ele não se dá por vencido, resolvendo pular e acabar com isso de uma vez por todas. Então ele consegue concluir sua missão, abrindo a porta para a garota e pedindo para que ela esqueça tudo isso que aconteceu. Então eles retornam para casa, enquanto Asahi pede desculpas por tudo. Ryu responde que é bom ela ter pedido desculpas mesmo, pois esse encontro foi realmente ruim, pois afinal ele teve que correr uma maratona por nada e acabou trancado em um armazém. Mas mesmo assim, ele põe a mão na cabeça de Asahi e ressalta que ela não deixa de ser uma garota fofa por causa disso. Sem graça com essa reação inesperada, Asahi abraça a caixa do tênis e diz que nada disso é verdade. Posteriormente, suas irmãs chegam para ver como a caçula estava. Asahi comenta que as duas estão exagerando bastante, pois graças ao Yuri, ela nunca vai esquecer dessa noite. E suas irmãs ficam achando isso bastante suspeito. No próximo dia, o protagonista se arruma para encontrar a segunda filha, se preparando mentalmente para o inferno que está por vir. Contudo, Yuno estava agindo completamente do que ele estava acostumado, pedindo para que ele a considere como uma candidata digna para esse casamento. E enquanto caminham pelo pátio, o cara fica achando que Yuno está fazendo algum tipo de pegadinha, pois certamente tem algo de errado nisso, pois essa garota sempre pareceu odiar ele. E para puxar assunto, Yuna pergunta quais são os interesses do garoto, e ele responde que gosta apenas de estudar. E agindo de uma forma bastante estranha, Yuno comenta o quão maravilhoso é ver uma pessoa estudiosa. Com isso, cada vez mais o garoto fica sem entender por que ela está agindo dessa forma. Nesse momento, um gato preto aparece na frente dos dois, e Yuno começa a tentar espantá-lo com suas mãos, fazendo o garoto achar que ela não gosta de gatos. E como tudo estava estranho demais, ele a questiona por que está agindo desta maneira. E assim ela abre o jogo, empurrando o cara no chão e fica com uma expressão extremamente maluca, gritando que mesmo que seja cedo para isso, ela adoraria que Ryu fizesse um herdeiro para esse santuário com ela. Ryu pede para que ela pare tentando controlar a garota, mas Yuna responde que essa é a única coisa que ela pode fazer de bom para esse santuário. Em seguida, ela acaba percebendo que perdeu a linha, se retirando e pedindo desculpas. Já as irmãs que estavam observando tudo, comentam que esse encontro estava realmente estranho, enquanto o cara pede para que elas não fiquem espiando. As garotas comentam que Yuna está em pânico, e ela apenas deseja que o santuário fique firme e forte, mas que às vezes as coisas fogem do controle. Enquanto a isso, Ryu tem certeza que Yuna não gosta dele, por isso considera casar com uma das irmãs para não ter que lidar com Yuno. Asahi comenta que Yuno está se sacrificando apenas para salvar as três da miséria, mas de toda forma, as duas estão preocupadas com esse comportamento da garota. Então Ryu questiona do que ela gosta, e posteriormente aparece para a garota e chama ela novamente para sair. E dessa vez, ele leva ela até uma casa de gatos. Yuna se rende facilmente com os bichanos, agindo com uma postura totalmente fofa. Ryu aproveita para entrar no assunto do santuário, pois as irmãs dela estão preocupadas. Então Yuno responde que esse é seu dever, pois assim como Ryu se esforça para se tornar um médico para as crianças do orfanato, ela também tem que proteger suas irmãs. O garoto concorda, mas aconselha ela a relaxar um pouco de vez em quando, pois suas irmãs estão bastante preocupadas com Yuna. E para servir como exemplo, o próprio Ryu decide deixar seus estudos de lado por hoje, para assim poder ficar brincando com os gatos. Então Yuno vai na onda dele e começa a se divertir com os bichinhos. Já pela tarde, quando os dois estavam saindo do local, Yuno dá uma lembrancinha pro rapaz como forma de agradecimento, admitindo que hoje foi bem divertido. Porém, como a garota está bastante estranha novamente, o cara acha que ela está de sacanagem novamente, e que não está agindo de forma sincera. Então a garota volta a ficar com raiva e começa a jogar sal nele novamente. No dia seguinte, ele se prepara para o seu terceiro encontro, onde ele vai se encontrar com a irmã mais velha. Porém, o grande problema é que a garota não apareceu. Então ele decide ir até o quarto dela para tirar satisfação. Mas quando ele chega lá, Yai ainda estava se trocando, deixando a situação bastante embaraçosa, fazendo ele ficar arrependido de ter entrado sem bater. Então ele se contenta, pois vai poder ficar estudando enquanto espera por ela. Uma hora depois, a garota ainda não apareceu, então novamente ele vai até o seu quarto, porém dessa vez ele bate na porta. Mas ao ver que ninguém respondeu, ele coloca uma venda e entra no quarto.
Porém, Ai não estava por lá. Ele vai até suas irmãs à procura da garota. Porém, elas não fazem ideia. Asahi comenta que ela deixou o celular para trás, enquanto Yuna começa a acreditar que sua irmã foi levada pelos espíritos. Depois de procurar por todo canto, o garoto encontra ela desenhando numa boa, como se nada tivesse acontecendo. Então ele pergunta o porquê dela ter fugido do encontro. Ela responde que é um segredo feminino, mas já que o garoto achou ela, eles podem fazer o que devem. Sendo assim, eles passeiam pelo santuário e depois vão para a rua. Já no fim do dia, Ai dá um amuleto de presente para o garoto, explicando que isso é um pedido de desculpas. Em seguida, ela pergunta se ele já decidiu com quem ele vai casar. Então, ela mesma começa a analisar as candidatas, dizendo que Asahi tenta passar uma postura de que é mais adulta do que realmente é, mas como possui uma fofura grande, o cara provavelmente deve gostar dela no futuro. Já Yuno é irritadinha, mas sempre mostra o seu lado bom. E por último, ela diz que o garoto pode acabar se apaixonando por ela. Envergonhado com aquele papo, ele acaba perdendo o equilíbrio e caindo pela escada. A garota tenta agarrar ele, mas acaba arrebentando o amuleto. No meio disso, o garoto começa a sentir sua vida inteira passando por sua mente, se questionando se vai se juntar com sua mãe agora. E não apenas isso, ele tem visões do futuro já sendo médico, e sua ficha de identificação carregava o nome de Uryu Amagami. Nessa visão, ele tinha se casado com as 3 irmãs. Porém, logo ele acorda e percebe que foi apenas um sonho. Chegamos a mais um final de vídeo. E galera, arregaça o like aí embaixo e comente no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer a continuação desse anime para vocês. Então, um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima!